Doutor, com base em que o senhor tomou a decisão de pedir para liberar a Foz do Rio? Veja bem, eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo, né, um assunto que está aí na mídia, a população merece esse esclarecimento. O município de Linhares, no dia 19, ingressou com uma ação solicitando que fosse determinado a Samarco que tomasse todas as providências para evitar duas situações. A primeira providência para que ela bloqueasse todo o acesso da água do Rio Doce às lagoas e rios adjacentes que acabam por desaguar no Rio Doce, para evitar a contaminação. E segundo, que fossem tomadas as medidas de desassoreamento tanto do rio quanto da sua foz, para que a água pudesse correr com maior normalidade para o mar e não ficasse retida dentro do município de Linhares. As alegações do município, que foram embasadas com o laudo técnico, seria que em razão desse grande assoreamento, tanto da foz, que já estava quase sem saída para o mar, bem como de passagem da parte do rio, poderia fazer com que a água ficasse retida, essa água suja com esses rejeitos ficasse retida, e que com essa retenção aumentasse o nível do rio com essa água contaminada. O que poderia fazer com que houvesse uma invasão dessas águas contaminadas às lagoas e aos rios adjacentes, municipais e estaduais de Linhares, acabando com a água potável do município. Não só isso, atrapalhando todo o processo de irrigação do município, inclusive com o risco de inundação de alguns distritos, como por exemplo Regência e Ipiranga, até mesmo vilas indígenas seriam inundadas por essa lama, trazendo dano ambiental local ali terrível. E outra coisa, todos os peixes que estão sendo retirados do Rio Doce em razão da passagem da lama, para evitar a mortandade, estão sendo colocados nessas lagoas e rios adjacentes, se elas, para depois repovoarem o Rio Doce, se elas fossem invadidas por esse material que a gente não sabe se traz ou não algum prejuízo efetivo tóxico, poderia acabar matando esses peixes e você não teria como repovoar o Rio Doce no futuro. Então foi com base nesses estudos e com esses temores que o município ajuizou a ação para o judiciário decidir essa questão. Quanto à decisão, o judiciário, nós juízes aplicamos a lei, mas nós não somos técnicos ambientais, a gente não tem um estudo sobre a bacia hidrográfica, a gente não tem capacidade técnica para definir isso. Na verdade, quem define o que tem que ser feito com o Rio Doce são os técnicos ambientais, não é? Então nós, antes de tomarmos a decisão, marcamos uma audiência pública onde convidamos o IEMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Governo do Estado através do Procuradoria Jurídica, o Secretaria de Meio Ambiente de Linhares e os órgãos governamentais federais do meio ambiente, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes, que administra lá. Todos esses técnicos se fizeram presentes à audiência, apresentaram estudos que vêm sendo feitos de toda a região hidrográfica, e estudos da região também marinha, oceanógrafa ali da região, onde eles trouxeram elementos suficientes para comprovar que o melhor caminho seria tentar ao máximo fazer com que a vazão fosse o mais rápido para o rio. Então foi com base nesses estudos técnicos que foi tomada esta decisão. O Ministério Público também foi favorável após ouvir esses técnicos. Nós nomeamos como amicus curiae 2 doutores, um em bioquímica do Rio Grande do Sul, um outro doutor aqui da UFES também, que tem um grande conhecedor, doutor Daniel Rigo, da Bacia Hidrográfica. Então, com base em uma decisão unânime dos órgãos técnicos do que seria melhor para Linhares, a Justiça então apenas determinou que a Samarco cumprisse as determinações dos órgãos técnicos que têm capacidade científica para definir o que deve ser feito. Nós aplicamos a lei, mas nós não somos técnicos ambientalistas, e assim o fizemos, aplicamos a lei como foi por eles determinados. Não deixamos a cargo da Samarco as medidas a serem adotadas. Determinamos que ela adote as medidas que os órgãos ambientais estão passando. Pois entendemos que a Samarco ela não teve uma capacidade do seu corpo técnico para manter as barragens em Minas Gerais, o que acabou rompendo. Então acreditamos que também talvez ela teria dificuldade técnica para saber o que é melhor nesse momento para o Rio. Você teria como exemplificar o que os órgãos ambientais disseram para ajudar na tomada de decisão? Pois bem, os órgãos ambientais eles disseram o seguinte: primeiro temos que proteger as águas de Linhares, né, que não são propriamente do Rio Doce, para que não sejam contaminadas. O motivo é claro, ter água potável para a população, e segundo, que lá que os peixes que são retirados do rio vão ficar resguardados, para quando o rio estiver limpo, repovoarem o rio. Se contaminasse, acabaria com toda chance de recuperação da vida. Outra situação que eles colocaram é a seguinte: a foz do Rio Doce é o berçário da vida marinha, tanto a vida marinha, né, do mar, quanto a vida do rio.
Então não adianta você segurar tudo aquilo na foz para não contaminar o mar. O mar vai morrer porque você vai matar o berçário. Então é melhor deixar a água passar para recuperar o mais rápido possível o berçário da vida para o repovoamento. A título exemplificativo, eles usaram algumas analogias que vale a pena para a população poder entender. Era o seguinte: o que é mais prejudicial? Você pingar uma gota de veneno num copo e fazer uso daquela água, ou você pingar uma gota de veneno numa piscina e fazer o uso daquela água? Colocaram bem claramente também que o poder de decantação do mar é muito maior para que esses sedimentos se assentem no fundo. Apresentaram estudos de 5.100 anos de depósito de material do Rio Doce, comprovando que isso fica numa região do entorno de cerca de 50 quilômetros da foz do Rio Doce, ou seja, chances mínimas de atingir Vitória, o Parque Nacional de Abrolhos, como foi cogitado. Entendeu? E explicaram uma outra situação muito interessante, que é o seguinte: você reter aquilo no Rio Doce, você faria uma contaminação lenta e gradual do mar durante anos e anos e anos e anos e anos. Seria muito melhor mandar logo isso para o mar, e assim você, ao invés de ficar esse tempo contaminando o mar, você passa esse tempo recuperando com a ajuda do Rio Doce. Mas essa decisão sua, doutor, não contraria uma decisão da Justiça Federal que determinava exatamente o contrário, quer dizer, que a Samarco impedisse a lama de chegar ao mar? Vamos lá. Primeiramente, eu entendo que não contraria, como vou explicar para vocês. Mas se contrariasse, não há como se dizer que a decisão da Justiça Federal vale mais do que a da estadual, nem que a estadual vale mais que a Justiça Federal. Ambas as decisões têm a mesma validade. Se alguma das partes entender que ele é o competente e não o outro, deve ser feita a suscitação do conflito de competência, e esse conflito de competência é decidido pelo STJ. Então, se a Samarco, que é a destinatária da decisão, ela entender que tem conflito, cabe a ela acionar qualquer um dos dois órgãos, suscitando essa situação de competência, e quem decide é o STJ. Não sou nem eu, nem juiz federal. Mas a Samarco tem que cumprir minhas determinações. A gente às vezes escuta falar na imprensa que um juiz manda mais. Não existe isso. Cada decisão do juiz vale e deve ser cumprida. Se algum deles entender que há uma dúvida quanto quem tem a competência, aciona o STJ decide, correto? Por que não decide, entendemos que não contraria? Ele pediu para a Samarco apresentar um estudo em 24 horas do que fazer, como segurar essa lama, como tomar as providências para que ela não chegasse ao mar e etc. Enfim, enquanto a Samarco fazia o estudo, nós entendemos que o melhor caminho era que essa água fosse para o mar, e assim determinamos. Não acredito que tenha havido determinação de retenção, pois é impossível reter a água daquele rio ali como está. Uma barragem demora 15 anos para ficar pronta. Então a retenção, em tese, seria só da lama. Nós, inclusive, nossa decisão ressaltamos: qualquer material suspenso e grosso, a Samarco pode colocar boias superficiais para fazer o recolhimento, não tem nenhum impedimento, e determinamos tão somente que ela abra os cursos naturais da foz, para levar a água do rio para o mar, e mantém através do maquinário aquela faixa limpa, para que não haja assoreamento. Então, o senhor acredita que a Justiça vai acabar sendo a depositária de toda esta confusão ambiental criada pelo rompimento das barreiras? Quer dizer, a gente já está vendo ações e mais ações, quer dizer, durante anos a Justiça vai ter que cuidar disso, o senhor acredita? Eu acredito que sim, mas eu sou bem confiante de que o que deve ser feito para recuperar o rio é matéria dos órgãos técnicos, estaduais, federais e municipais. Não é a Justiça que decide o que deve ser feito. A Justiça deve apenas compelir pelos meios judiciais a Samarco que execute as determinações dos órgãos técnicos. Eles que têm essa competência, correto? Já as questões indenizatórias e demais, eu acredito que essas ainda vão render boas batalhas judiciais, inclusive no campo de competência, onde você, em algumas situações, vai ter que realmente o STJ se manifestar se a competência é estadual ou federal. Nós estamos tranquilos de que, na nossa área de atuação em proteger os mananciais de Linhares, os rios adjacentes municipais e as lagoas municipais, e as vilas de serem inundadas que pertencem a Linhares, a competência é local e, portanto, seria da Justiça Estadual.